Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos nesse ambiente que nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos na 7K Church, no nosso endereço, com poucas pessoas. Infelizmente ainda nós não estamos ainda nos movimentando, nos movendo de uma forma plena, mas Deus que controla todas as coisas, sabe de todas as coisas, tem sustentado o nosso coração. Mas eu fico feliz se você está me assistindo, porque você está nesse mesmo ambiente aqui que nosso virtual nesse momento. E que a palavra de Deus possa te alcançar, porque a palavra de Deus não está presa a questões físicas. A palavra de Deus é livre, e aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós queremos dessa forma. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre uma palavra que Deus colocou ao meu coração, e eu queria começar lendo com você. Se você puder me acompanhar, você pode me acompanhar no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14. E nós vamos começar lendo a partir do verso 1. João, capítulo 14. A partir do verso 1. Amém? Assim está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vem a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Aqui nós estamos vendo um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E é um diálogo muito próximo, muito íntimo. Ele tinha acabado de tratar sobre algumas questões muito íntimas antes com eles. Tinha falado sobre a traição que ele ia sofrer através de Judas. Eles tinham tido um momento muito íntimo com Deus, com Jesus. E Jesus está preparando eles para aquilo que ia acontecer. Jesus estava fazendo a preparação final daquela jornada que Jesus estava indo para a crucificação. E ele está falando sobre algumas coisas, e ele começa dizendo aqui que para eles não deixarem o coração deles perturbado, turbado, mexido. Porque ele fala assim: crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou preparar um lugar. E ele começa a trabalhar com eles, falando sobre essa situação. É importante a gente compreender aqui que esse momento dessa conversa, os discípulos já estavam caminhando com Jesus há praticamente 3 anos. Eles já tinham visto muitas coisas de Jesus, já tinham ouvido muitas coisas dele, já tinham visto como ele caminhava, como ele agia, como ele dormia, como ele comia, como ele se portava com as pessoas, o que ele tinha ensinado, o que ele estava pregando, o que ele tinha feito, as curas, as manifestações, as revelações. Então eu imagino, eu agora estou fazendo uma conjectura,
que Jesus está tratando com eles ali, que de uma forma como que se ele já pudesse já entender essa linguagem que ele está dizendo. E ele começa a falar aqui: e eu vou preparar um lugar, e voltarei, e receberei para mim, vós também, e vós, ele fala no verso 4, e vós sabei o caminho por onde eu vou. Na hora que ele diz isso, surge uma indagação. Tomé, ele se manifesta, ele indaga a Jesus e fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como que eu vou saber o caminho? Eu não sei nem para onde você vai, como que eu vou saber o caminho que eu vou seguir? Se eu não sei nem para onde você vai. Aí Jesus dá uma resposta a ele. Jesus responde a essa indagação de Tomé. E essa passagem de Jesus é uma das passagens mais conhecidas que tem do Evangelho. É uma passagem muito conhecida, muitos sabem de cor. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está dizendo: Tomé, você não entendeu ainda? Você não entendeu? Essa jornada não é uma jornada natural, não é um caminho físico, não é um caminho no qual eu possa colocar no GPS. Esse caminho não está no Google Maps. Você não vai encontrar no Google Maps. Esse caminho não é um caminho segundo o entendimento humano, não é um caminho onde que a mente humana compreende, entende, sabe se localizar, porque eu sou o caminho. Jesus mais uma vez se revela dizendo quem ele era, mais uma manifestação do eu sou. Se você for ver, antes dessa passagem aqui, Jesus já tinha dito outras vezes que ele era o que ele era. Ele se revela para uma mulher samaritana. Semana passada nós tratamos sobre isso, e ele fala para aquela mulher samaritana: eu sou o Messias. Eu sou. E antes de continuar esse texto aqui, antes de continuar ministrando sobre isso, eu quero fazer uma conexão com o texto de Romanos, capítulo 8, no verso 1. Romanos 8, verso 1, que também é um texto bastante conhecido, mas caso você ainda não tenha ouvido, eu vou ler agora. Está escrito em Romanos, capítulo 8, no verso 1. Ele fala assim: portanto, significa que esse portanto, ele está conectando com tudo aquilo que estava falando antes, no capítulo 7, né? Mas esse não é o nosso contexto de hoje. Ele fala: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo escreve aqui aos Romanos e ele fala assim: olha, agora, diante da situação que nós nos encontramos hoje em Cristo, essa situação que Jesus proporcionou para nós, nessa condição que nós temos agora em Jesus, e aqui não é porque eu acredito que ele é filho de Deus, não, é porque ele fala assim: para aqueles que estão em Cristo, não é o simpatizante, não é o que segue uma religião, que segue um dogma, que acredita de longe: eu até acredito que Jesus é o Filho e de Deus. Não, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Acabou toda a condenação. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito. Essa palavra que não andam significa assim, aqueles que conduzem a sua vida, né? Não andar significa, no original, o que significa isso? Aqueles que conduzem a sua vida, não sob. No original você vai ver que tem uma conexão, essa palavra que conecta debaixo da carne, sob direção da carne. Aqueles que não andam segundo a carne, mas os que estão debaixo, que são dirigidos pelo Espírito. Carne aqui, essa palavra carne, é uma figura de linguagem que significa a natureza humana. E essa natureza humana, o que ele está dizendo assim? Aqueles que não andam segundo a sua natureza humana, segundo a carne, segundo seus pensamentos, sua forma de pensar, segundo a forma que o homem pensa, esses aí não estão dentro desse contexto, porque os que estão em Cristo Jesus, eles andam segundo o Espírito. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, para aqueles que não andam segundo as suas vontades, desejos, anseios, segundo seus pensamentos, estruturas de pensamento humano. Sabe, Marcos capítulo 8, a partir do verso 34, fala assim: Jesus fala:
Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la. Quem perder a sua vida por causa do evangelho, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus está dizendo aqui algo aqui muito forte, que algumas pessoas aqui têm uma dificuldade às vezes de entender isso, porque é uma declaração forte. Ele fala: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, tem que se negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem quiser perder a sua vida por causa dele, por causa do evangelho, esse vai salvá-la. E ele fala no verso 36, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? O que adianta ela ganhar tudo, alcançar tudo, perder a sua alma? E essa palavra alma aqui, nesse texto aqui, no original, é a palavra psique. Aqui é a palavra psique. E essa palavra aqui no original significa alma. No latim significa animus. Aquilo que é o animus, porque a pessoa, aquilo que movimenta a pessoa, aquilo que faz os pensamentos dela. A alma é o lugar, é a sede dos sentimentos, dos desejos, dos afetos, das aversões. A nossa alma, aquele que quer salvar a sua alma, aquele que quer ficar garantindo a sua alma, vai perder. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma não ser ganha, não ser transformada, não ser salva. E aqui não é simplesmente salvar a pessoa para salvação em Cristo Jesus, para salvação para que ele possa estar tendo sua vida com Deus. Não é nesse sentido, a sua alma fica perdida, ou seja, o seu lugar de pensamentos, o lugar de estrutura dos pensamentos da pessoa se perde, porque o que mais importa é sua mente e sua alma ser transformada pela palavra. O livro de Tiago fala isso, nós também ministramos aqui alguns dias atrás. E ele está falando sobre isso, aquele que quer salvar a sua vida, vai perder. E é evidente que aqui há uma outra figura de linguagem. Não necessariamente, muito provavelmente aqui, em alguns casos pode até acontecer, mas não é perder no sentido de morrer, de simplesmente Deus vai matar você, vai tirar a sua vida e você vai falecer. Não. A sua vida aqui é a sua vida com Deus, sua vida de experimentação com Deus, de caminhada com Deus, de jornada com Deus, de propósito de Deus. Você vai perder, se você quiser se garantir. Quer salvar a sua alma? Quer se garantir? Quer se preservar? Quer ficar dentro da sua zona de controle? Na sua zona não é só de conforto, porque a nossa zona de conforto, leia-se, zona de controle, controle meu, eu controlo. Por isso que para mim é zona de conforto, porque eu estou no controle, está tudo no meu controle. Por isso que para mim gera conforto, porque eu estou controlando tudo. Está tudo debaixo do meu controle, essa situação. Por isso que me gera conforto. Conforto para quê? Para minha alma. A minha mente fica confortável, porque eu estou controlando a situação. Está debaixo do meu controle. Esse lugar é o lugar que você perde a sua vida. Porque nesse lugar, Deus não está te dirigindo, conduzindo. O Espírito de Deus não está te dirigindo. É você. A sua alma que está falando. A sua alma que está conduzindo. Você sabe que existe uma... e podemos até dizer, entre aspas aqui, sem entrar na questão científica da coisa, mas se você for pesquisar até existe essa definição. O que eu tenho visto muito hoje, e não fora do contexto de igreja, e aqui novamente eu quero falar que, como tenho sempre tentado falar nos nossos vídeos, nossas ministrações, que aqui não é a igreja uma forma organizacional, mas a igreja é organismo mesmo, vivo, a movimentação de igreja. O que eu tenho visto é que a igreja, no modo geral, assim, de uma forma assim, mais específica, não geral,
no sentido de todos, mas de uma forma muito evidente tem acontecido isso, a gente tem visto isso de uma forma muito latente, não é só casos pontuais, mas nós temos visto isso de uma forma muito clara, que a igreja está enferma, ela está almática, ou almático. O que é essa pessoa almático? Almático é aquele que toma suas decisões através dos sentidos da alma. É aquela pessoa que ela é dominada pela alma, pela psique dela, pelos pensamentos. Essa pessoa é o almático. Ele é um almático. Ele não é conduzido pelo Espírito. A vida dele não é conduzida pelo Espírito. A vida dele é conduzida pela alma. Ele é um almático. A vida dele é dominada pela alma. E esse que conduz a sua vida direcionada, dominada pela alma, esse vai... Porque Jesus disse: o que vale ganhar o mundo inteiro? Eu tenho controle da minha família, eu tenho controle dos meus negócios, eu tenho controle do meu emprego, eu tenho controle dos meus filhos, eu tenho controle do passarinho, do papagaio, do cachorro, controlo tudo, tá tudo controlado. O que adianta você controlar tudo isso, ganhar tudo isso e perder a sua alma? Vamos ser guiados pelo Espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que estão em Cristo Jesus, são guiados pelo Espírito, não os que são guiados pela alma. Os que são guiados pela alma, a alma e o Espírito, elas se confrontam. Elas não se convergem, na verdade elas se divergem. Porque a minha alma que precisa ser transformada. Enquanto essa minha alma não está sendo transformada pela palavra de Deus, pode parecer que meu vocabulário é bonito, é bem estreitado, bem direcionado, mas o meu interior não tem sido guiado pelo Espírito de Deus. E aqui nós estamos diante de um cenário que Jesus está tratando com seus discípulos, e os discípulos estão entendendo aquele discurso, aquela revelação não pelo Espírito. Jesus, eu nem sei para onde você vai. Como que eu vou saber o caminho? Isso é um entendimento intelectual que ele teve. Ele teve uma compreensão intelectual, ele queria conhecer aonde que era o local geográfico. Para onde você está indo? Para eu traçar ali a minha rota. Jesus falou assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, muitas vezes, a gente entende de uma forma equivocada esse texto. Nós pensamos que esse texto aqui é um texto que é usado para ser evangelístico, para pregar para aquele que ainda não conhece a Jesus, para que a gente possa falar assim: não, esse caminho que você está andando aí, esse caminho do mal aí, não é o caminho de Deus, porque Jesus é o caminho. Ok, aleluia. Pode até ser, sim, ser usado, porque a palavra de Deus, ela não está dentro de uma caixinha. Mas não esqueça que Jesus não está falando aqui com incrédulos, Jesus não está falando com gentios, Jesus não está falando com os fariseus, Jesus está falando com seus discípulos. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não for por esse caminho, você não chega ao Pai. Tem que ir pelo caminho, tem que ir por Ele, é através dele, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses chegam ao Pai. Esses chegam ao Pai. Esse conhecimento muitas vezes que nós temos do Evangelho de Deus, das coisas de Deus, tem muitas vezes sido um conhecimento intelectual. E é bom, aspas, que às vezes aconteça uma situação como essa que nós estamos vendo hoje de pandemia. Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento intelectual é posto em prova. O que está valendo agora conhecer a escatologia, os princípios todos da história? Por que fulano vai... O que está adiantando se foi só conhecimento intelectual? O que vale é a revelação da palavra vindo pelo Espírito. É essa palavra que vai te trazer sustento, que vai te fortalecer, que vai te direcionar no caminho para chegar ao Pai. E a indagação fica tão forte, fica tão firme, que Felipe replicou. Ele fala: Senhor, então mostra-nos o Pai,
Isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Então faz o seguinte, Jesus, ó, então tá bom. A gente está até acreditando aí, aleluia. Mas faz o seguinte, ó. Acabar com a conversa, pode ser uma coisa definitiva, vai. A gente viu que você curou, que você sarou. A gente até viu você andar sobre as águas. Ó, para não dar mais dúvida, mostra o Pai. Nos mostre o Pai. Mostre-nos o Pai. Se nós parássemos por aí, se nós estivéssemos dentro do nosso contexto, que muitas vezes nós vivemos um contexto gospel, evangélico, religioso, parece uma declaração muito tremenda. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Não precisa me dar mais nada não precisa nem me abençoar, não precisa me prosperar, não precisa dar aquela casa nova não, aquele casa, não, mostra o Pai, isso nos basta. Uau, que tremendo isso, né? Nós, muito provavelmente, se tivéssemos ouvido isso de alguém, nós falássemos, tremendo. Mas olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você não entendeu nada. Como assim mostra-nos o Pai? Quem me vê, você não está entendendo que eu sou a revelação do Pai aqui. Eu e o Pai somos um. Eu sou a revelação do Pai aqui. Eu sou o Filho, uma revelação, a expressão do Pai. Porque o Pai e eu somos um. Eu e o Pai somos um. Se você me vê a minha manifestação, e ver esse ver aqui, não é um ver com os olhos simplesmente naturais. Se você viu, entendeu, compreendeu a manifestação do Pai através de mim, você nunca pediria para ver o Pai. Quantas vezes estamos demandando uma manifestação religiosa para comunhar, para frutificar, para andar com Deus? Esperamos algumas manifestações, às vezes místicas, e a palavra está se revelando a nós e nós não estamos entendendo, nós não estamos compreendendo, nós estamos, ai Deus, se revela, só falta te pedir, manda um anjo, só para eu ver, vai. Deus tem demandado um povo que entende as coisas pelo Espírito, maduro em Deus. E tem um detalhe, se você quer ter eu quero ver Deus, mostra Deus. Para ter um tem que ter os três. Para ter o Pai tem que ter o Filho. E para ter o Filho tem que ter o Espírito. Para ter um tem que ter os três, porque os três são três em um, imbricados entre eles mesmos. São eles e estão imbricados, eles não estão separados, eles não vivem em casas separadas. Não tem a mansão do Pai lá no céu, não vai ser assim. A mansão do Pai, a mansão do Filho e a mansão do Espírito. Não será assim. Os três são três neles mesmos. Eles se manifestam neles próprios, entre eles. Existe uma comunhão, existe um envolvimento dos três que é simplesmente impossível de separar. É a mesma coisa de você pegar seu café. Você fez um café pela manhã. Aí chegou o momento do café, aí você decidiu que você quer tomar café com leite. Aí você mistura, põe o leite. Só que você não gosta daquele gosto amargo, você quer um açúcar e você coloca o açúcar. Aí você mistura café com leite e o açúcar. Depois que você fez aquela mistura, é impossível tirar. Eu vou tirar o leite dessa mistura, eu vou tirar só o açúcar. Não tem mais como, eles se misturaram. Eles viraram agora uma coisa só. Assim, de uma forma simplória, fiz esse exemplo para dizer sobre o Pai, o Filho e o Espírito. E esse entendimento eles não estavam compreendendo. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus ensina, através dessa manifestação que ele falou do verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ensina que essa manifestação vem através de uma pessoa. Através de uma pessoa. O caminho é uma pessoa. A verdade, uma pessoa. A vida é uma pessoa. E muitas vezes Jesus se manifesta como eu sou. Em João capítulo 6, verso 35, ele fala assim: eu sou o pão da vida. O pão da vida é uma pessoa.
Em João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. A porta de entrada para o reino é uma pessoa. Não é um portal místico que se abre. Uou, a gente como, né? Quem assistia na época dos dragões lá, como Caverna dos Dragões, quem é dessa época aí, está se revelando a idade, que é Caverna dos Dragões, tinha um portal. E nós pensamos às vezes que com Deus é assim. Não, a porta é uma pessoa. Ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Isso está em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo não é uma economia próspera. A luz do mundo não é todo mundo são, sarado. A luz do mundo não é todo mundo bem-estar. A luz do mundo é uma pessoa. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, verso 1. Eu sou o bom pastor. E nós, como ovelhas dele, se nós não somos guiados por esse bom pastor, ele além de ser pastor, ele não é só pastor, ele é bom. Ele é tremendo. Ele é um bom pastor. Para que precisa ser ovelha rebelde? Se ele é o bom pastor, ele sabe como nos conduzir. Ele sabe. Ele sabe. Sabe o que ele disse também? Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é uma pessoa. Não tem como passar para a ressurreição sem passar pela essa pessoa, por ele, Jesus. João capítulo 15, verso 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. No capítulo 8, verso 24, ele fala: eu sou. Eu sou. Eu sou. Parece um pouco arrogante, né? Oh, esse cara tá se achando, mano. Ele é. Mas aqui eu vou te explicar por que ele diz. Até porque ele também disse lá em Apocalipse, no capítulo 22, ele falou que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E um pouco mais para frente ele fala assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ele é essa pessoa, Jesus, o Filho de Deus encarnado, que se encarnou para que pudesse nos alcançar, se revelar a nós. Quando Jesus diz eu sou, isso aponta que sem ele não tem como. Sem ele não tem como. Não tem como passar pela porta sem ele. Não tem como ser guiado por um pastor, bom pastor, sem ele. Não tem como conhecer a verdade sem ele. Não tem como alcançar a vida sem ele. Não tem como reconhecer o Messias sem ele. Não tem como viver a luz do mundo sem ele. Não tem como. Eu sou significa assim, em mim você não consegue, você não alcança. Por isso que é necessário que a gente tenha um relacionamento com ele, porque sem ele não há caminho, não há verdade, não há vida, não há porta, não é o pão da vida, não tem isso, não existe. Sem ele não dá, sem Jesus não dá, não tem como. E aqui não é uma religião, não é uma experimentação de uma religião, não é uma experimentação de um dogma, é uma experimentação de vida, vida em si, nele. A Bíblia diz lá, como nós lemos, aqueles que estão em Cristo Jesus, eu estou nele. Eu não conheço ele por um livro, nem teológico, nem histórico, nem muito menos filosófico. Ele está em mim e eu nele. Eu sou. Essa declaração é uma declaração plena. Eu sou é algo pleno, que expressa o que se eu sou no original? Expressa o que ele era, ele é e será. Esse eu sou é que não tem nada fora do eu sou.
Quando eu estou no eu sou, é aquilo que aconteceu, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será. O eu sou é pleno. Essa declaração eu sou significa o seguinte: ele é pleno, é uma declaração plena, toda, completa. Jesus é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo, ele é pleno. É uma declaração que assim, não tem como ser sem ele. É uma declaração de uma plenitude nisso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, não tem como ser fora disso. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade, não existe outra chance. Não tem como. Eu até creio em Deus, meu negócio é com Deus, não é com o meu relacionamento é direto com Ele. Não tem como. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus. Ninguém. E aqui nós não estamos, eu vou ressaltar, não estamos tratando só de salvação. Salvação aqui talvez seja o menor desse texto aqui. Porque a salvação é o início da nossa jornada. Quando nós declaramos, nós aceitamos, nós reconhecemos, nos entregamos a Jesus, começou a nossa jornada com Ele. Nós nascemos. Ali houve o nascimento. Ali eu só nasci. Começou minha jornada com Ele. A Bíblia diz que eu morri ali naquela situação. Eu morro para os meus pecados, eu morro para mim mesmo, meu homem interior morre. E eu sou uma nova criatura, eu nasci. É como se fosse um bebê espiritual. Bebê. Ali é só o início da jornada. Aquilo não é o fim dela. Aquilo é o começo. Aquilo é o começo. E eu sou, aponto para a natureza de Deus. Aquilo que Deus é, aquilo que Jesus é, aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é imutável. Nunca irá mudar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade não vai mudar. Ele é imutável. Ele é. Ele é. Quando Deus disse para Moisés, uma certa vez Deus disse para Moisés o seguinte: olha a resposta que ele dá para Moisés. Moisés está tratando com ele, está num momento muito forte de conversando com Deus, e Deus fala assim: eu sou o que sou. Essa resposta não tem sentido. Para a mente humana, para o entendimento intelectual, não faz sentido. Eu sou o que sou. Quem você é? Quem você é? Aí você escuta a resposta: eu sou o que sou. Quem tiver na alma, pira. Não entende nada. Traz mais confusão do que revelação. Mas essa revelação só pode ser vinda pelo Espírito. Quando Deus disse isso para Moisés, eu sou o que sou, significa que Ele é pleno nele mesmo. Nele mesmo Ele é tudo, Ele é pleno, que nenhuma palavra pode expressar o que Ele é. Deus olha para tudo e fala: não tem, Moisés, não existe uma palavra, uma expressão, qualquer declaração que é capaz de dizer quem eu sou. Nada. Nada. Eu sou o que sou. Nada consegue me expressar. Nada. Isso também demonstra que demonstra existência. Eu sou o que sou. Ou seja, é algo que existe. É algo que é real. É algo que é vivo. Que é diferente. Muito diferente dos falsos deuses. Quando Ele diz eu sou o que sou, significa eu existo. Eu sou real. Eu sou vivo. Eu sou verdadeiro. Eu sou. Moisés, e isso para você basta. Porque não dá, não tem como explicar, não encaixa. Deus não encaixa em nenhuma definição. A mais perfeita que você queira fazer com a sua mente humana, não encaixa. Deus simplesmente é. Deus é. Todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas que existem, todas as coisas naturais, todas as coisas espirituais, tudo, até aquilo que você não vê com seus olhos naturais, tudo que existe foi trazido à existência. Não existia nada. Os animais, as flores, nada. Os vírus, as bactérias, os anjos, tudo foi trazido à existência. Deus declarou, Deus decidiu que a existir e existiu.
Se você for ver o livro de Gênesis, capítulo 1, diz: Deus disse e Deus, pum, apareceu o sol, a lua. Tudo que existe, todas as coisas que foram trazidas à existência. Mas Jesus já existia. Jesus já existia. Todas as outras coisas foram trazidas à existência. Jesus não. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 1. Eu vou ler aqui com você rapidinho, para trazer a sua memória. Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele já existia. Ele não foi feito, ele não foi criado, ele não é uma criação, ele já existia. Antes do princípio, ele já existia. Jesus já existia, Deus existe nele mesmo. Ele é o Criador incriado. Uau! Ele é o Criador incriado. Ele, o Filho, o Espírito, criam tudo, estão ali naquele momento, na criação de tudo. Mas eles já existiam, porque eles são eternos e sempre foram, sempre serão. A eternidade, que nós temos um equívoco de mente, pensar que a eternidade é daqui para frente. A eternidade é daqui para trás. Começou lá, é eterno lá, é eterno para lá, é eterno para lá, é eterno para lá. Não tem alcance. Ele é eterno. Não tem fim nele. Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Os discípulos estavam caminhando com ele e não tinham entendido ainda quem era Deus, o Filho, o Espírito. Quando nós continuamos a ler aqui o capítulo 14, eu não vou ler o restante dos versículos para não prolongar, Jesus depois começa a falar aqui no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E ele começa a falar do Espírito de Deus. Começa a falar, dizendo que o Espírito de Deus ia ser derramado, Ele ia mandar um outro Consolador, porque Ele tinha que ir para o Pai, para que o Espírito de Deus fosse derramado. E Ele começa a tratar disso com eles também ali. E o que eu quero dizer para vocês é que aquilo que os discípulos estavam expressando, aquilo que muitas vezes nós queremos experimentar, não é a vida. Mostra o caminho. Eu não sei qual que é o caminho. Qual que é o caminho? Faz o seguinte, mostra só o Pai. Isso não é vida. A vida é Ele. Jesus é a vida. Ele é a verdade. Agora pense uma coisa comigo. Se Jesus é a verdade, se existe a verdade, e a verdade existe, a verdade é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, Jesus é a verdade, também existe a mentira, que é o contraponto da verdade. Porque senão não faria sentido ter a verdade, porque não precisava nem falar da verdade, porque a verdade se manifesta e se contrapõe à mentira. A verdade é uma pessoa, é Jesus, mas a mentira também é. A mentira também é uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Essa palavra diabo, no original, é uma palavra chamada pseudos, significa mentiroso. Ele é o mentiroso. Ou seja, o filho de Deus é a verdade. E a filha do diabo é a mentira. A mentira é a filha do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então a verdade e a mentira brigam, lutam um contra o outro. A verdade luta contra a mentira e a mentira contra a verdade. Os dois nunca, mas nunca terão comunhão entre eles. Nunca. A verdade é uma pessoa e a mentira também é. João capítulo 8, verso 44 diz que o diabo é mentiroso e
pai da mentira. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, 15, que quem pratica a mentira ficará fora na hora do vamos ver, queridona, na hora do vamos ver. Aqueles que praticam a mentira, não é aquele que só falou uma mentira, não confunda. Eu falei uma mentira, já era, pro inferno. Não, é o que vive na prática, a prática da mentira. Sabe o que é a prática da mentira? Sabe o que é viver a prática da mentira? Não é simplesmente falar a mentira por si só, mentir. Mas a prática da mentira é não viver a verdade. Quando eu não vivo a verdade, eu estou vivendo a mentira. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está com a verdade, ou você está com a mentira. Qual é a situação? A questão é: qual filho você está seguindo? A verdade ou a mentira? Para fortalecer um pouquinho mais, até para dar um exemplo mais simples, mas para ficar mais esclarecido. A mentira não é simplesmente aquele ato que você, uma pessoa trabalha, e aí toca o telefone, aí querem falar com o seu chefe fala assim, fala que eu não tô, aí você vai lá e mente. Olha, ele não tá, você quer deixar recado? Isso você praticou, você fez a mentira, você acabou cometendo uma mentira. Isso é errado, isso é a mentira. Mas não é só isso. O ato de você falar uma mentira. A prática da mentira. A prática da mentira é o que vai tirar você de fora. Ou seja, você mentiu na verdade porque o seu coração já está um pouco corrompido. Já tem uma corrupção natural, humana em você. E não é essa a questão maior. A questão maior é o seguinte. A prática da mentira é o seguinte. Quando eu não estou vivendo a verdade do Evangelho, crendo nele, andando com ele, pelo Espírito, quando eu estou almático, eu estou praticando a mentira, porque a alma mente para você, a sua alma mente para você. Algumas mentirinhas aqui, clássicas. Você não pode, você não conhece, você não vai alcançar, você nunca vai ser curado, você nunca vai fazer tal coisa, você é rejeitado, Deus não te ama, Deus te abandonou, a igreja não presta, as pessoas não servem. Mentiras da alma. Quando você acredita nessas mentiras, você está vivendo a prática da mentira. Para que eu vou me relacionar com as pessoas? Eu vou me machucar. Como se você nunca tivesse machucado ninguém, né? Afinal de contas, né? Se não prendesse as suas pernas numa corrente, você teria subido. Que tão santo talvez você seja. A prática da mentira vai deixar você de fora. Mas a vida com a verdade coloca você dentro. Coloca você dentro. Coloca você dentro. Certeza de salvação. Certeza de que vai estar com Ele. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E uma é para você. Uma é para mim. Para você. E se Ele é a vida, significa que também existe a morte. A pergunta e a indagação, o questionamento, o que eu quero deixar para você hoje, agora, nesse momento final, é: quem você está seguindo? Que filho você decidiu seguir? A verdade ou a mentira? A vida ou a morte? Quem você está seguindo? A carne ou o espírito? Quem você tem submetido? A carne ou o espírito? Será que você tem vivido muito debaixo da sua direção da alma ou guiado pelo espírito? Que Deus possa estar tratando com você, com o teu coração, no teu espírito, falando com você. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você aqui, não vindo de mim, mas eu creio que veio de Deus para nós nesse momento aqui. Que Deus possa estar te alcançando, falando no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.